Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Estamos aqui hoje pelo Singular Ângulo para falar dos 120 dias do governo do Donald Trump. Meu nome é Marcelo Corrêa e sou professor de Geografia. Escolhi esse tema, acredito ser um tema relevante aí para esse ano, para os nossos grandes vestibulares. E vamos lá, vamos pensar no que aconteceu em 2016. A vitória do Trump era assim, digamos que a chance era mínima, claro que existe sempre a chance, mas inclusive em programas nossos aqui, eu mesmo cheguei a afirmar que praticamente era zero, que no final das contas o eleitorado iria para o lado da Hillary Clinton. Não foi o que aconteceu, foi uma surpresa, mesmo, podemos pegar jornais da época, o mundo perplexo naquela manhã, quando a notícia rodava o mundo aí, Donald Trump eleito presidente. Bom, hoje a gente consegue entender um pouco o que aconteceu. A Hillary, digamos que o carisma é zero, ela não conseguiu atrair o eleitorado das minorias, dos mais pobres, nem mesmo o eleitorado feminino viu nela algum tipo de representação. Enquanto o Trump, com todo o seu poder midiático, com todo o seu recurso financeiro, ele conseguiu fazer uma campanha muito mais objetiva. Objetiva no sentido eleitoreiro, Ele conseguiu mapear muito bem os anseios da população. Isso hoje é possível notar quando você compara os diferentes discursos que ele realizou em cada canto do país por onde fez suas campanhas. A Hillary percorreu o país com o mesmo discurso e ele não, ele falava o que exatamente o eleitorado queria ouvir. É óbvio que ele não tem como cumprir suas promessas, mas ele trabalhou muito bem nesse sentido, o estilo dele, o estilo midiático. E outra coisa que está claro também, porque do erro das pesquisas, muitos diziam votar nela, mas não compareceram às urnas. A presença foi baixa. E outros não diziam votar no Trump porque talvez até envergonhado por apoiar um discurso tão conservador. Então se diziam indecisos. Boa parte dos indecisos eram eleitores do Trump. Isso é possível ver onde? No trabalho que ele fez pelas redes sociais, em especial o Twitter e Facebook. E lá as manifestações de apoio dele foram enormes. No dia da eleição, ele tinha 4 milhões de seguidores a mais no Twitter do que a Hillary. Ele tinha 5 milhões de seguidores a mais do que a Hillary no Facebook. Bom, ele, eleito, agora não tem mais o que fazer. Vamos ver as expectativas. E as expectativas em torno do governo dele, nesses 120 dias, giram em torno de grandes incertezas, Por exemplo, com relação ao México. Ele dizia que iria acabar com o NAFTA, que é o acordo comercial da América do Norte, que ele iria obrigar as empresas a trabalhar em solo americano, que é economicamente inviável. Até agora ele não fez nada nesse sentido. Ele dizia que iria erguer um muro logo no primeiro dia, logo na posse ele daria início à construção, o que leva muitos lá da Califórnia, e sobretudo a minoria branca da Califórnia, do Arizona, etc., a loucura, apoiando o muro, embora boa parte do muro já existe do tempo do Bush, ou é a própria cadeia montanhosa que impede completamente a passagem. Mas tem um trecho que ele prometeu um muro, disse que obrigaria o México a pagar pelo muro, não tem como obrigar uma coisa dessa. Outros aí, em torno do narcotráfico, especialistas em narcotráfico acham que os narcotraficantes querem um muro. Por quê? Uma visão um tanto estranha, Porque o muro tornaria mais difícil ainda a passagem da droga. Como a droga está nas mãos de poucos grupos, isso tornaria o valor da droga ainda maior, quer dizer, o rendimento ainda maior. E esses grupos, por serem tão estruturados e contarem com, lógico, pessoas corruptas ligadas à segurança e à política norte-americana, a droga continuaria passando do mesmo jeito. Outro tema que nós não temos ainda uma definição clara é com relação à OTAN. Ele dizia que por ele acabava a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, e que cada país cuidaria da sua segurança. E depois ele passou a elogiar a OTAN, dizendo que a OTAN tem de fato um trabalho enorme pela frente, que é o combate ao terrorismo. Também não sabemos. A Palestina
Ele deixou bem claro que a aproximação dos Estados Unidos com o Estado palestino iria acabar. Ele chegou a usar o termo data de validade. Dia 20 de janeiro acabaria a aproximação. Por quê? Porque 20 de janeiro é a posse. Quem promoveu a aproximação foi o Obama. Isso, né, agradou muito o governo de Israel, um eterno aliado americano. E, bom, em meio a essas incertezas, ele recebeu o presidente palestino na Casa Branca. Ele foi até os portões da Casa Branca, digamos aí, para receber a autoridade palestina, o que deixou Israel furioso. Ao mesmo tempo, ele acabou tornando público que os americanos têm informações secretas do Estado Islâmico que vieram de fontes de Israel. Quer dizer que a inteligência americana trabalha em conjunto com a inteligência de Israel, trabalha em conjunto com a inteligência americana no combate ao Estado Islâmico. Não é normal você entregar uma fonte, né, você tornar público de onde vem uma informação estratégica para uma guerra. Né? Israel também não gostou disso. Né? Ele, quando visitou Israel, ele encontrou novamente o presidente da autoridade palestina. Né? Ele chegou a afirmar que é favorável e que tem tudo, né, tem tudo hoje favorável para um acordo entre israelenses e palestinos. Só de chamar o povo do Estado palestino de palestinos, ele já compra uma briga enorme. Israel não admite, para Israel eles são árabes e não palestinos. E, então é uma série de incoerências do que ele falou, do que ele continua falando e do que continua fazendo. Né? Com relação a Israel, a única coisa que ainda agrada é que ele garante para Israel que o Irã, que é um país rival no Oriente Médio, né, rival de Israel, o Irã jamais terá bomba atômica. Mas aí, mais contradições, o programa nuclear do Irã é reconhecido como um programa pacífico. Obama reconheceu, e o Obama também não tem que reconhecer, a Agência Internacional de Energia Atômica assim reconhece. Né? E com relação ao Brasil, dá a impressão que ele se comporta como o George W. Bush, aquele que governou antes do Obama. Para ele, Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia, é uma coisa só. Teve até um momento que o Bush, ao invés de falar Venezuela, falou Bolívia, um assessor fez uma correção e ele até que meio que balançou os ombros numas de pouco importa, é tudo igual. Né? Pelo que nós sabemos, da posse para cá, foram 2 rápidas ligações. Uma ligação do Temer, parabenizando, que ele não deve ter compreendido absolutamente nada. Né? E uma ligação após o escândalo envolvendo os nossos frigoríficos, a chamada Operação Carne Fraca, né? Garantindo a ele a qualidade da nossa carne. Quer dizer, então eu acredito que ele não tem nem noção do que se passa por aqui. Dizem que logo após a posse, ele, numa fala, deixou claro que não sabia que era uma mulher que governava o Brasil e não sabia do processo de impedimento da Dilma. Então, não dá para esperar muita coisa com relação ao Trump que benefício a gente, ou simplesmente trocas comerciais. Se for favorável para os Estados Unidos, elas serão feitas. Caso contrário, vai nos ignorar completamente. Mas é isso, vamos acompanhar porque ao longo do ano, com certeza, ele vai aprontar muita coisa ainda. Ok? Até uma próxima, então. Tchau, tchau.